Olá a todos, vamos prosseguir então com essa análise do livro Hitler e os Alemães, do Eric Voegelin, falando um pouco agora da parte 4, Descida ao Abismo Acadêmico. Na verdade, Voegelin tenta mostrar nessa parte das suas conferências como os intelectuais se deixaram impressionar por Hitler e, sobretudo, como eles continuavam em 1964 se impressionando. E a grande fonte da análise do Hitler, desse fenômeno, está nos comentários, na introdução que o historiador Percy Schramm faz do livro Conversas à Mesa. Então era um livro que tentava pegar o dia a dia do Hitler, né, analisar o dia a dia do Hitler, a partir do seu círculo de amizades, e com isso formar um retrato do próprio Hitler. Então o Wagner começa com essa análise, né, desse trecho dessa introdução do Schramm, que diz o seguinte: quem quer que, despreparado, se ponha a ler as conversas de mesa, ficará horrorizado, num primeiro momento, quanto à maneira pela qual Hitler, da altura do seu poder, confessa abertamente sua adesão a princípios imorais. Na própria forma de escrever do Schramm, o Wagner vai retirar os sintomas de uma doença espiritual que atingia os intelectuais do seu tempo e do tempo do nazismo. Então ele vai mostrar como o Schramm faz todo um rodeio para não dizer nada. Vejam só, a primeira observação que o Wagner faz: quem quer que, despreparado, se ponha a ler as conversas de mesa. Quem é que vai ler conversas de mesa do Hitler sem saber quem foi Hitler? Né? Sem ter a menor ideia de quem ele foi. Isso não existe. Não existe. O Hitler é muito bem conhecido pelo que fez, é um dos símbolos do século XX, então ninguém vai despretensiosamente pegar, ler um livro que trata desse ambiente, esse círculo íntimo do Hitler. Então essa parte não existe. Depois ele coloca também a observação: por que num primeiro momento? Então ele está dizendo, ó, eu sou o leitor, vou ler esse livro, Conversas de Mesas do Hitler, né, despreparado, ó, não sei quem é o Hitler e tal, vamos ver quem é esse cara, né? De repente é um cara legal e tal. Aí num primeiro momento eu vou ficar horrorizado. Ué, se ele diz que num primeiro momento ele vai ficar horrorizado, ele quer dizer que no segundo, no terceiro, no quarto momento, não necessariamente. Então, olha o sintoma de uma doença. Então, eu estou despreparado, aí eu leio esse livro Conversas de Mesa, de início eu me sinto chocado com essa maneira do Hitler de ser tal, mas depois meio que acostumo e vê que o bicho não é tão ruim assim. Né? É isso que ele está dizendo ali. E por que ficaria horrorizado? Porque o Hitler, né, na altura do seu poder, veja, não é antes de se tornar poderoso, já está na altura do seu poder tal, confessa abertamente sua adesão a princípios imorais. O que tem de extraordinário nisso? Absolutamente nada, porque para o Hitler esses princípios não eram imorais. Para o Hitler, ele estava sendo moralmente correto, ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Então, se fosse um intelectual como Wagner, como um bom intelectual, resumiria toda essa confusão desse parágrafo do Schramm numa frase simples: quem quer que leia as Conversas da Mesa ficará espantado com a imoralidade do Hitler. Então não é a adesão a princípios imorais que chocam, é a imoralidade do próprio Hitler. Então vejam como a mente do Wagner funciona e como você deve proceder em ciência política. Você, quando lê um material desse, você tem que ter esse olhar crítico de perceber o impacto no próprio autor, perceber as sutilezas, o que ele não está dizendo e o que ele está confundindo. Lembrando sempre, né, outro erro que aparece no Schramm, ele diz o seguinte: em determinado momento, como Hitler enganou os alemães e, tendo-os enganado, já não poderia ser detido. Wagner bate a todo tempo nisso. O Hitler não enganou todos os alemães. Ele enganou uma parte. Ele enganou homens como Schramm, mas homens como Thomas Mann e o próprio Wagner, ele não enganou. Então, a grande análise do fenômeno do Hitler na verdade, entender isso. Como é que ele foi capaz de enganar parte dos alemães, sendo que a outra parte ficou imune a ele. A outra parte reagiu.
E o Schramm vai falar do Piet Piper, né, o flautista de Hamelin, vai colocar o Hitler como um flautista que vai tocando uma flauta e vai enganando a todo mundo, né, dentro de uma ideia de uma aura. Então que Hitler teria uma aura que a todos conquistava, com seus brilhantes olhos azuis, faz a descrição ali fisionômica do Hitler, etc. E a propaganda, na verdade, seria a grande razão por como Hitler teria enganado todo mundo, por ter feito uma propaganda muito bem feita, etc. Ele retrata Hitler como enigmático, e de onde ele tira a fonte para dizer que Hitler é enigmático, ou seja, que ninguém sabia exatamente o que ele estava pensando? Dois militares do seu círculo íntimo, na verdade, dois grandes patetas, que era o almirante Raeder e o general Jodl. O Voegelin ele critica que o Schramm não foi capaz de ir em homem de espírito, né, como Thomas Mann, Karl Klaus, pessoas que conheçam a personalidade humana, para tentar explicar a forma de agir do Hitler. Ele tem se detido em, como o Voegelin diz, dois patetas do Estado-Maior alemão, que vai ver mais à frente, o Hitler se cercava no seu círculo íntimo de idiotas leais. Basicamente era isso. Então, qualquer pessoa mais inteligente, mas que tivesse uma lealdade em jogo, ele afastava. Então, se você se resumisse a fazer um retrato dele a partir dessas pessoas em volta dele, você estaria necessariamente partindo do ponto de princípio de pessoas no nível do Raeder e do Jodl. Então, dentro desse negócio da aura do Hitler, era uma grande farsa, né? Tinha uma coisa farsística que pessoas próximas de Hitler conseguiam notar. O próprio Schramm foi capaz de citar ali meio que de passagem um coronel do Estado-Maior alemão que fez parte ali desse palácio ali, digamos assim, do Hitler, que se sentia, e narra no seu diário de época, se sentia extremamente incomodado com a forma como Hitler olhava para ele. Então o Hitler tinha a mania de encarar as pessoas e ficar encarando. Alguns, como o Raeder e o Jodl, ficavam fascinados com aqueles olhos azuis do Hitler, né? Aquele jeito enigmático, como eles diziam. E esse coronel do Estado-Maior se sentiu profundamente incomodado e acabou sendo afastado, porque esse tipo de pessoas não poderiam ficar próximas do Hitler. Outro exemplo é o Helmut Greiner, que era um biógrafo do Estado-Maior alemão, que de 39 a 43 também escreveu análises que ele mostrava muitas inconsistências no pensamento do Hitler, na forma dele agir, etc. E acabou também sendo afastado, sendo mandado para um posto mais longe do Estado-Maior alemão, do comando alemão, porque incomodava os próprios generais com as suas observações. Ou seja, mais uma vez mostrando que haviam pessoas que não se deixavam dominar intelectualmente, moralmente, sentia esse fascínio pelo Hitler. O Thomas Mann, no seu diário também, cita um caso que aconteceu com Max Planck, cientista renomado, que no início do nazismo foi reclamar com Hitler sobre a expulsão de alguns professores com base no antissemitismo. E ele, estarrecido, ouviu em silêncio 45 minutos de pregação do Hitler justificando aquela expulsão dos professores judeus. E o Max Planck não disse nada, voltou para casa e comentou que é como se estivesse falando com uma senhora, né, octogenária sobre matemática, e ela levantando as coisas mais pueris do mundo, e ele não tinha nem possibilidade de comunicação, né? E o Thomas Mann cita isso como um exemplo de que como um estúpido do nível do Hitler chega ao poder, a cultura acaba. Não há mais possibilidade de diálogo. A única coisa que a cultura pode fazer é se recolher e ir embora. Que foi o que aconteceu com o Max Planck. Ele falou, não tem nem como eu tentar argumentar com esse cara. Esse cara é louco, né? Ele acredita profundamente no que ele diz e está fechado a qualquer possibilidade de mudar. Isso é o fim da cultura, né? Isso é uma marca dos regimes totalitários. Então, o Voegelin vai mostrar, né, através desses comentários do Schramm,
das seleções que o Schramm faz no seu livro, vai montando um perfil do Hitler, né? De como o Hitler lida com, por exemplo, com o cristianismo. Ele era profundamente crítico do cristianismo, é até absurdo que algumas pessoas citem o Hitler como cristão, mas o cristianismo para o Hitler, por exemplo, era numa peça, um festival famoso da época, ele botar Pôncio Pilatos, né, que mostrava lá a crucificação de Jesus, etc. Então, o Pôncio Pilatos era visto nesse festival como uma pessoa profundamente superior àquela multidão de judeus que estava à sua volta. Então, o Pôncio Pilatos era tratado como um ariano, inclusive usava suástica, né? Os apóstolos do Cristo eram também arianos, e o povo, né, que ficava em volta ali, condenando Jesus, eles eram vistos como judeus, exageradamente vistos, não, eram judeus, mas era visto naquele estereótipo do judeu. Então essa era a versão do cristianismo do Hitler, que praticamente botava Jesus Cristo, e fazia a comparação do Cristo com o próprio Hitler. Em termos de religião, ele acreditava que a ciência veio realmente para superar a religião, e mostrando que não existia a fronteira entre o orgânico e o inorgânico, entre o material e o imaterial, que tudo era matéria. Então a religião era reduzida a uma superstição, né? Pontos que o próprio Schramm concorda. A sua versão das mulheres, o Schramm fica citando que ele era muito, digamos assim, delicado com as mulheres, as tratavam bem e tal, mas quando pega as opiniões do Hitler no próprio livro, o Hitler mostra que as mulheres são muito legais, desde que elas não queiram pensar demais ou se ocupar de coisas mais profundas. Que o homem se ocupa com o mundo, por isso o homem é até mais infeliz, e as mulheres se ocupam do homem. Então essa é a visão do Hitler sobre as mulheres, e o Schramm também não achou nada de extraordinário nisso, né? E mostra também como as mulheres no início da ascensão do nazismo, que tinham namorados, se envolviam com judeus, elas eram praticamente escorraçadas por parte da população alemã, mostrando novamente que as ideias do Hitler encontravam fundo na própria grande parte da população. Então, parte da população tinha o mesmo comportamento, digamos assim, usando esse termo ruim de hoje, machista, do próprio Hitler. A sua comitiva, ele dava muito valor à lealdade, né? Mesmo que o cara fosse um completo idiota e imoral, mas se ele fosse leal, ele mantinha no seu círculo. E ele não gostava das pessoas muito inteligentes e de muita integridade moral, né? Então essas pessoas ele iam afastando. E aqui vem curioso que o Wagner mostra as crenças conflitantes do próprio Hitler. O Hitler ele tinha completa consciência da inadequação do seu círculo íntimo. Ele sabia que aquele povo que estava em volta dele é um bando de idiota, mas ao mesmo tempo ele não queria saber. Então ele sabia e não sabia ao mesmo tempo. Então aí você tem a primeira e a segunda realidade. Na primeira realidade, aquele pessoal é idiota, na segunda, eles são o seu círculo de confiança, né? Então ele cita até o exemplo que boa parte da guerra não teve Estado-Maior, não funcionou como Estado-Maior porque não queria os generais juntos. Então ele tratava com os generais isoladamente porque ele temia que os generais juntos pudessem ser uma força contra ele. Sobre a arte de ler, o Hitler lia muito, né? E é interessante que o Wagner mostra também que se passou uma imagem para a população que o Hitler não lia, que ele tinha uma inteligência prática que não precisava de ler para criar uma empatia do povo com ele. Então é curioso, eventos recentes até que nós tivemos aqui no Brasil, que se tente passar a imagem do ignorante como forma de se tornar popular. Mas o que o Hitler lia? Esse é o grande problema. Ele lia basicamente literatura de segunda classe, literatura popular, seja de ficção, de não ficção, mas recortando aquilo que reforçava seus argumentos, aquilo que criava a sua oratória. Então ele não estava lendo, ele não tinha a possibilidade numa leitura dele ele se contradizer ou achar algo que o fizesse mudar de ideia. Se aquilo estava contra o que ele estava falando, ele jogava fora como se fosse lixo. Se tivesse favor, ele juntava e usava isso como argumento. Então a leitura era um instrumento, na verdade, da sua própria oratória. E ele dá exemplo como o Schramm faz a mesma coisa, né? No item seguinte, o darwinismo social,
em que o Schramm vai dizer que o Darwin foi, digamos assim, deturpado pelo círculo do Hitler, as ideias do Hitler, levando uma coisa que era da natureza para o social, né, tirando as mesmas conclusões para o social. Só que o Wögling mostra, na primeira revisão que Darwin fez da origem das espécies, já influenciado pelo início do liberalismo inglês, principalmente por Herbert Spencer e por Thomas Malthus, o Darwin meio que ratificava que aquilo valia, e não só valia, como era mais poderoso ainda para o homem, para a sociedade. Então, o Hitler, por exemplo, acreditava que as raças realmente, né, os povos, digamos assim, eles obedeciam ao darwinismo social. Os povos maiores sempre venceriam, os povos melhores sempre venceriam. E o Schramm faz uma leitura que mostra também que o Schramm não leu Darwin. Então você tem um intelectual criticando esse darwinismo social do Hitler sem ter lido Darwin, mostrando mais uma vez o perfil do intelectual que aceita uma pessoa como Hitler. Então veja que todas essas observações aqui, ao mesmo tempo que o Wögling está mostrando o perfil do Hitler, analisando o Hitler, ele está analisando o perfil também do próprio Percy Schramm, como um exemplo de um intelectual espiritualmente doente, que se deixa enfeitiçar por essa ladainha do Hitler. Então a conclusão que o Schramm faz do seu livro é que faltam categorias apropriadas para julgar o Hitler, né? O livro dele todo mostra uma deficiência de linguagem técnica absurda e no fim, usando uma citação do Goethe, né, bem descontextualizada, em que o Goethe ele mostra que seria um espírito demoníaco, o Schramm chega à conclusão que o Hitler era uma figura carismática e demoníaca. Então essa é a grande conclusão do Schramm. Então o Wögling faz um contraste com Alan Bullock, no seu livro O Estudo da Tirania do Hitler, que foi publicado antes do livro do Schramm, e mostra como Bullock viu muito bem e tinha as categorias corretas para poder descrever um homem como Hitler, o que faltou ao Schramm. Então o Bullock mostra, por exemplo, que você se deixar impressionar pelo mito do Hitler é justamente o que o Hitler quis. O Hitler desenvolveu o próprio mito. Ele investiu muito nisso, de se colocar como um mito para a população. Então, e não tem segredo disso, é conhecido na história. Então, se você olhar o Hitler como um mito, sabendo que ele próprio tinha feito isso, é uma impostura. A capacidade de autodramatização do Hitler, então ele construía todo um drama, e ele praticamente era um ator, né? Mas um ator que acreditava na própria mentira. Então aqui começa a aparecer o fenômeno da segunda realidade. Você inventa uma história e você acredita nela. O Bullock vai usar o termo científico de irracional. Justamente esse fenômeno da dupla realidade. Você está vivendo na primeira e na segunda realidade ao mesmo tempo. Ele vai usar expressões como o cretinismo intelectual e moral do Hitler, que o Wögling vai dizer, não é porque isso é usado, né, de forma popular como um xingamento, que ele não pode ser usado como termo técnico. Então, isso é um termo técnico, cretinismo intelectual e moral. O Bullock e o Wögling vai mostrar que é uma descrição acurada do que o Hitler fazia, né? E por fim, o Bullock vai mostrar como todas as grandes revoluções, elas trouxeram, né, contribuições para a humanidade, etc., mas o nacionalsocialismo não trouxe nada. Ele nada mais foi do que uma vingança do niilismo. O niilismo que nasceu no seio do povo alemão, né, que nasceu na filosofia alemã romântica e ideológica, de ideal, e que encontrou o seu foco no Hitler, a sua representação no Hitler, e os intelectuais, né, alemães estavam impregnados por esse niilismo, como se estivessem doidos pelo surgimento de uma pessoa como Hitler. Tá joia? Então, essa é a parte em que o Wögling mostra a descida do inferno acadêmico, que acometeu tantos intelectuais da época, mas principalmente, lembrando qual é o objetivo do Wögling com esse livro, mostrar que a condição intelectual do povo alemão da década de 30, que permitiu a ascensão do Hitler ao poder, ainda não tinha sido totalmente dissipada.